Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Se Investir, um lugar para a gente falar sobre finanças pessoais, educação financeira e investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ETF, o que é, como funciona, se é um bom investimento. Tem um artigo lá no site sobre o assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre, caso você queira dar uma olhada. E sem mais delongas, vamos lá. ETFs, o que é, como que funciona, né? Deixa eu até copiar isso aqui. Inclusive, importante falar, o vizinho está fazendo reformas na casa dele. Então, se ouvir um som de furadeira, é por causa disso, ok? Vamos lá. ETF é uma sigla que resume esse termo aqui em inglês. Exchange Traded Fund. Essa palavra bonita aqui, né? Mas vamos dar uma olhada no conceito aí de forma mais simples. O que é um ETF, como que funciona, né? Primeiro, um fundo de investimento. Fundo de investimento vai ser ali um local onde vários investidores, vários cotistas colocam dinheiro, olha a furadeira aí, colocam um dinheiro que vai ser aplicado, né? A gente costuma dizer que isso aqui é um condomínio de recursos, né? São várias pessoas investindo ali. Você vai ter um gestor aqui, né, desse fundo de investimento, que vai pegar o dinheiro dessa galera aqui e fazer aplicações aí de acordo com o regulamento do fundo. Os fundos de investimento são muito usados aí, né, quando a pessoa quer, às vezes, investir de uma forma simples, de uma forma diversificada, quer colocar o dinheiro na mão de um gestor aí que ele já tem uma noção melhor de mercado, né, já entende como que funcionam os diferentes investimentos, então a pessoa supostamente põe o dinheiro na mão de um gestor que tem mais conhecimento e vai aplicar esse dinheiro de uma forma melhor. A teoria básica de um fundo de investimento é isso, ok? E o ETF é um tipo de fundo de investimento específico. Ele é um fundo de investimento passivo, que a gente fala, que é um fundo de investimento que basicamente vai seguir, aí de forma passiva, né, alguma coisa. Você fala, pô, como assim, né? Seguir alguma coisa? Como que funciona isso, né? Aqui tem uns exemplos que a gente já vai entrar daqui a pouco, mas basicamente quando eu invisto em um ETF, nesse tipo de fundo de investimento aqui, eu sei exatamente o que ele vai trazer de retorno para mim, no que ele vai se basear. Dois exemplos que eu tenho aqui são o BOVA11 e o IVVB11. Vamos olhar cada um deles, para que daí vai ficar mais fácil de entender. BOVA11, ele é um ETF, beleza? Que você compra aí na bolsa, né? Que basicamente ele replica o Ibovespa, que é o índice principal aí da nossa bolsa de valores, né? Então vamos supor que se o Ibovespa sobe hoje 1%, o BOVA11, que é junto, ele também vai subir 1%. Se o Ibovespa sobe 2%, o BOVA11 vai acompanhar. Se o Ibovespa ele cai 3%, o BOVA11 também vai acompanhar ali de perto, beleza? Então é isso que ele faz, ele te dá um determinado parâmetro aí e ele vai seguir esse parâmetro. Cada ETF ele vai seguir um determinado índice, ok? Por isso que normalmente algumas pessoas chamam os ETFs de fundos de índice, né? Porque é basicamente um fundo aí, né, que ele vai seguir determinado índice de perto, ele vai replicar aquele índice. É o que a gente costuma dizer aqui em jargão de mercado, né? Então, o BOVA11, ele vai replicar o quê? Ele vai replicar o Ibovespa. Então, se o Ibovespa sobe, ele vai subir, se o Ibovespa cai, ele vai cair e assim por diante. Um outro exemplo que a gente tem aqui na nossa Bolsa de Valores, um ETF que é bem famoso também, é o IVVB11, que ele replica o quê? O S&P 500, que é o principal índice das bolsas, na verdade, de valores lá dos Estados Unidos, né? Um dos principais índices do mercado acionário americano. Então, o IVVB11 vai fazer o quê? Ele vai acompanhar, ele vai replicar, né, o SP500, que é um índice
que basicamente pega as 500 maiores empresas ali dos Estados Unidos, né, listadas aí em bolsas de valores, e esse índice aqui, se ele subir, o IVVB11 vai subir da mesma forma. Subiu 1%, o IVVB11 sobe 1%. Subiu 10%, o IVVB11 sobe 10%. Então, é bem simples de entender. Ele pega alguma coisa e vai replicar essa coisa. É assim que funcionam os ETFs. São fundos que eles se baseiam aí em índices, né? Passivo, a gente diz que é um fundo de investimento passivo, porque ele simplesmente acompanha o índice. É diferente de um fundo ativo, que é aquele fundo que quer superar determinado índice. O ETF não, ele só acompanha, ele pega aí um determinado índice e ele acompanha esse índice, ele vai replicar, ele vai imitar esse índice, beleza? E daí, a gente tem algumas vantagens nesse tipo de investimento, né? Vamos falar de 3 delas aqui, né? Diversificação a baixo custo, né? Mas você vai pegar com valores bem tranquilos aí, por exemplo, você resolve investir, sei lá, R$ 200 em um ETF, com BOVA11, vamos usar um exemplo, R$ 200 ou cerca disso, né? Se você investe uma graninha em BOVA11, cara, é como se você estivesse investindo em várias empresas, porque o Ibovespa, ele inclui várias empresas aí da Bolsa, né? Então, com pouco dinheiro, você está investindo aqui numa carteira diversificada em dezenas de empresas, beleza? No IVVB11, é a mesma lógica, né? Se você investe aí uma graninha nele, com essa graninha você está investindo nem dezenas, em centenas de empresas, na verdade, né? Então, você consegue, com um baixo custo, uma grande diversificação. Quer dizer, você investe em várias empresas diferentes ali com pouco dinheiro, ok? E daí você tem como outra vantagem a simplicidade, porque é bem simples de entender, é bem simples de fazer esse investimento. Esses ETFs aqui, eles são listados em bolsa, então, é muito similar ao que você faria para comprar uma ação, por exemplo, né? Você vai lá e realmente compra uma ou duas ou três cotas, né? De um determinado ETF, né? Vamos dar uma olhadinha quanto que está, inclusive, custando o BOVA11 hoje, né? R$ 107,81 hoje. Então, quer dizer, você consegue comprar, com R$ 107,81 você compra uma cota de BOVA11. Poderia comprar duas, três, quatro, e assim por diante, como se fosse realmente uma ação. Então, você vai ver que é realmente um investimento que ele é ali bem acessível, né? Aí, em torno de R$ 100, você consegue diversificar muito com um valor muito pequeno. E tanto que isso aqui é muito recomendado por várias pessoas, né? Várias pessoas aí que falam de finanças, para pessoas que estão iniciando, né? Investimentos, inclusive aí em renda variável, né? Porque, pô, às vezes você está inseguro ali, você não sabe analisar uma ação, você fica meio cismado, mas, pô, qual seria melhor? É um modo extremamente simples de você se expor aí ao mercado acionário, né? Porque você compra um índice ali que ele vai replicar as maiores empresas do Ibovespa ali, né? Que vai replicar o índice Ibovespa. E dentro dessa simplicidade, você tem a facilidade de investimento e a facilidade de entendimento do investimento. Porque é muito simples, quando você fala, tá, BOVA11, ele replica Ibovespa. Então, mesmo a pessoa ali, ela sendo iniciante, ela consegue ter uma lógica muito clara, né? Tá, se o Ibovespa subir, ele vai subir na mesma medida. Se cair, ele vai cair na mesma medida. Isso aí fica fácil de visualizar, beleza? Então, é um investimento, tipo de investimento bem simples, que diversifica com pouco dinheiro e que é fácil de se fazer, é bem tranquilo. Agora, nem tudo são flores, claro que tem vantagens, mas também tem desvantagens. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em quais seriam as desvantagens de se investir aí em um ETF, né? Então, o ETF ele é um fundo, ok? Você não é o dono. E tem algumas desvantagens que decorrem do fato de você não ser um dono. Aí você fala, pô, como assim um dono? Vamos lá, voltando para o BOVA11. BOVA11 você está investindo ali em um ETF que ele vai
imitar, replicar o índice Bovespa. Perfeito. Só que isso é diferente de você ser acionista dessas empresas que estão dentro do Ibovespa. E quando você não é um acionista de fato, você tem algumas desvantagens nisso. Por exemplo, quando você é acionista de uma determinada empresa, aí, empresa A da vida, você, como acionista, pode receber dividendos, juros sobre capital próprio, você vai poder participar de bonificações de ações, subscrição. Eu vou falar depois sobre esses termos em outros vídeos, né? Mas o fato é que, como acionista, você tem aí algumas vantagens. E quando você investe no ETF, você não tem esses recebimentos aí de forma direta. Por exemplo, quando você investe na empresa A diretamente, quando ela for distribuir lucros, esse dinheirinho aí ele vai cair na sua conta como uma renda passiva, né? Algo que não vai acontecer no ETF, beleza? O ETF ele vai acompanhar aí o Ibovespa e tal, só que você não vai ter essa liberdade de ter esses dividendos caindo na sua conta ali para investir eles onde você quiser ou mesmo para usar eles em caso de necessidade, né? Em qualquer coisa que você precise. Então isso aqui você não vai ter. Outro exemplo, diferente inclusive, tá? Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, né? Se você investe em um ETF que ele replica o Bitcoin, maravilha, o Bitcoin subiu 20%, o ETF vai subir 20%. O Bitcoin caiu 50%, o ETF também vai cair 50%. Aí você vai falar, tá, qual que é a diferença de eu ter um ETF e de eu assim, possuir o Bitcoin em si, né? Não dá no mesmo? Porque daí eu estou me expondo, né? Ok, a exposição, a variação você vai ter. Mas quando você tem um Bitcoin, Bitcoin é uma moeda digital, entre outras coisas, né? Daí você consegue usar essa moeda digital, inclusive para comprar. Você consegue transacionar isso aqui. Você consegue, em lugares que aceitam isso aqui, realmente adquirir bens ou serviços. É possível fazer isso. Com o ETF, não. Entendeu? Com o ETF, você está se expondo a algo que imita o Bitcoin, mas que não é o Bitcoin em si. Então, essa diferença tem que ficar bem clara. Você, quando investe em um ETF, você é cotista de um fundo, você não é um acionista, você não possui as ações em si, e você, tipo, não é detentor daquilo ali que o fundo está imitando. Por exemplo, um ETF que aí siga a variação do Bitcoin, beleza? Isso aqui é o que ocorre no Brasil, fora é diferente, tá? No mercado dos Estados Unidos, por exemplo, você recebe dividendos pelos ETFs. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho também dos ETFs lá, como é que funciona e tal. Mas aqui no Brasil hoje o que a gente tem é isso. Você não recebe esses dividendos na sua conta, você não tem a liberdade para utilizá-los de uma forma assim que seja a mais interessante para você no momento, seja reinvestindo ou seja para uso próprio mesmo, ok? Então, essa é uma das desvantagens. A outra é a taxa de administração, que você sempre tem, nos fundos você vai sempre ter essa taxinha aí de administração, né? Que ela é cobrada, então é um pouquinho aí, é algo que vai afetar um pouco, né? O rendimento disso, a rentabilidade, mas como aqui você está buscando aí simplesmente replicar um determinado índice, esse aqui é menos problemático até, ok? Só que em fundos, em outros tipos de fundos, a gente tem que tomar pouquinho mais de cuidado, olhar com mais carinho, mas nesse caso é só para saber que em fundos em geral a gente vai ter uma taxa de administração, que é a taxinha ali que o administrador cobra para cuidar desses recursos de terceiros, né, incluindo os seus recursos. E você pode ter uma diversificação excessiva de forma que você tem ativos ruins no seu portfólio, ok? Vamos voltar aí ao exemplo do BOVA11. O BOVA11 inclui todo o índice Bovespa, né? E o índice Bovespa, por mais que ele tenha ali as maiores empresas da Bolsa de Valores, não necessariamente tem as melhores, ok? Às vezes aqui dentro do Bovespa, você vai ver que há algumas empresas que você não investiria pessoalmente. Você fala, não, pô, essa empresa aqui, se eu pudesse escolher, eu não investiria. E você não tem essa escolha aqui, ok? Então, você vai ter uma diversificação, o que é muito bom, mas essa diversificação ela vai ser tão grande que ela pode incluir aí ativos ruins no seu portfólio, entendeu? Porque você não vai ter como escolher, ela vai pegar
todo o índice Bovespa. Claro que só que tem outros ETFs, tá? Tem ETFs, por exemplo, que pegam só empresas small caps, que são aquelas empresas um pouco menores, com grandes chances de crescimento. Você tem ETF para tudo, ok? Você tem ETF de ouro, por exemplo, que vai ser ETF que segue aí o preço do ouro, né? Vai seguir essa variação de preço. Você tem ETF para várias coisas hoje. Então, o ETF ele é bem interessante dependendo do seu objetivo de investimento, mas você tem que cuidar para ver quais que são as vantagens e as desvantagens dele, ok? Para ver se ele se encaixa aí para os seus objetivos de investimento. E daí a gente chega sempre naquela pergunta, né? É um bom investimento? E aqui é sempre aquela resposta, vai depender do seu objetivo, né? Vai depender do seu objetivo, do seu estágio aí de conhecimento, né? E da sua carteira em si, qual o papel que ele vai ter na sua carteira. Se você quer ter uma parte da sua carteira indexada a determinados índices aí, né? Ou se você está começando agora e quer se expor aí a determinados mercados, a determinados ativos, você quer se expor a Bitcoin, por exemplo, e por aí vai, você consegue fazer isso de forma muito simples e muito fácil com ETFs. Então, se esse for o seu objetivo, o ETF vai servir super bem para a sua carteira, ele vai funcionar super bem aí na sua carteira ou em uma parte da sua carteira, no caso, né? Agora, quando você começa a estudar e você tem condição aí de adquirir os ativos pessoalmente, aí, escolhendo ativos e tudo mais, é mais interessante, tende a ser mais interessante, ok? Porque você não precisa necessariamente investir aí no Bovespa, né? Você pode escolher empresas que elas façam sentido para os seus objetivos, empresas sólidas, bacanas, que façam sentido aí dentro da sua carteira. Você vai receber dividendos, você vai receber uma dívida não, uma renda passiva disso aqui, você vai poder aplicar essa renda passiva como quiser, ok? A mesma coisa com criptomoedas, com qualquer coisa que o ETF ali ele siga, né? Que ele emite. Se você tem condição de adquirir isso diretamente, com uma diversificação interessante, normalmente é mais interessante do que você colocar num fundo, do que você comprar um ETF, ok? Então, não estou dizendo que o ETF é ruim, ele funciona muito bem e de forma muito eficiente, inclusive dependendo dos objetivos que você tem na sua carteira. Pô, não, essa parte da minha carteira, eu quero deixar ela indexada a determinada coisa, ou seja, você quer que ela siga uma determinada variação. E só, o ETF, ele é simples, direto e eficiente para isso, ok? Ele vai funcionar super bem. Agora, se você quer fazer a diversificação na sua carteira você mesmo, escolhendo seus ativos, você vai ter algumas vantagens nisso. Você vai ter um pouco mais de trabalho, sim, mas você vai ter também vantagens interessantes, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta se você curtiu, comente se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí para a gente. E caso você não seja inscrito ou inscrita, se inscreve aqui no canal, porque isso dá uma super força para nós, beleza? Compartilha também com quem se interessa por esse tipo de assunto. Às vezes você conhece aí pessoa que está em dúvidas, né, sobre o que é ETF e tal, de repente esse conteúdo vai ajudar ela. Temos um e-book do Tesouro direto lá na Amazon, que o pessoal está gostando bastante. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. E também tem o nosso cursinho de reserva de emergência do zero. Vou deixar o link para os dois aqui na descrição e também fixado nos comentários, caso você queira, caso faça sentido para você, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e um grande abraço.